Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui de novo, Pastor Gedeon Júnior, que alegria, né? E continuando Ruth, capítulo 2. Depois da excelente aula que tivemos e da maravilhosa exposição de segunda-feira, feita pelo querido Pastor Flávio, agora continuamos nas minúcias de Ruth, capítulo 2. Muito bem, nós vimos que Ruth se levanta, e Ruth olha para Noemi e diz: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça, né? E Noemi disse: vai, minha filha. E vimos as consequências maravilhosas de uma menina que simplesmente não se deixa levar pelo problema e pela dor da sua sogra, nem pela dor pessoal. Ela perdeu o marido, ela perdeu casa, ela está longe de casa, ela está em outro país. E vimos quão forte essa menina, porque o versículo 3 diz: foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo, após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Muito bem, aqui começa a história de um outro personagem. Boaz, vamos pensar um pouquinho nele hoje. Lá no versículo de número 1 de Ruth 2 diz que Boaz era um homem valente, homem poderoso e da família de Elimeleque. Quando você abre agora o capítulo 2, a partir do versículo 3, nos fala de uma linda coincidência, né? Caiu-lhe por sorte, versículo 3 do capítulo 6, fala de uma coincidência. E Ruth, por coincidência, e a gente não sabe que tem coincidência, a gente sabe que tem providência, né? Como o pastor Flávio falou, ela vai e a sorte que caiu para ela era de ir colher espigas lá nas terras de Boaz. E Boaz é esse homem absolutamente forte, poderoso, grande, que tem terras, ele tem terras. E é interessante que quando você olha para Boaz, né, além da Bíblia descrevê-lo dessa forma, diz que nesse exato momento em que Ruth está colhendo espigas na terra dele, Boaz chega de uma viagem, veio para sua casa ali em Belém, e versículo 4, ele tem uma forma interessante de falar com os seus segadores, ou seja, os seus empregados. Olha como ele trata os empregados, ele olha e diz: o Senhor seja convosco. E os empregados olham para eles e simplesmente dizem para Platão: o Senhor te abençoe. Irmãos, era para a gente esperar qualquer coisa da boca de Boaz, menos isso. Porque os irmãos se lembram que essa história está literalmente se passando exatamente no período de Juízes, exatamente no período em que cada um fazia o que dava na telha, em que cada um ficava longe da presença do Senhor, que ninguém queria papo com o Senhor. Você tem um homem na terra de Belém que simplesmente cumprimenta os seus empregados com bênçãos da parte do Senhor: o Senhor seja convosco. E os empregados, que parecem que têm nele uma relação de confiança, de graça, de alegria, olham para ele e dizem: o Senhor te abençoe. Eu, quando olho para o versículo 4, eu não sei se são empregados ou amigos, se são empregados ou parceiros. Eu sei que a boca fala do que o coração está cheio, e isso aqui não é um mero cumprimento protocolar, não. Não é aquela coisa do dia a dia: oi, tudo bem com o senhor? Oi, o senhor está bem? Não. Isso aqui sai do coração de Boaz de forma assim simples. Olha, o Senhor seja convosco. Parece que há muita alegria ali no campo de Boaz. E
Quando você olha, os empregados olham para ele, ó, o Senhor te abençoe. Gente, Boaz, além de ser simplesmente, segundo o versículo 1, um homem valente. Segundo o versículo 2, um homem poderoso. Então, Boaz era um homem forte. Boaz era valente, era aquele homem que não se deixava levar por qualquer um, não tinha medo de nada, era poderoso porque era trabalhador, tinha a sua terra, deveria ter adquirido outras porções de terra, e mesmo sendo valente e poderoso, ele simplesmente, quando chega no seu campo, que cumprimenta os seus servos, não é aquela coisa de cima para baixo, não é aquela coisa de humilhação, não é aquela coisa horrível, não. Ele olha e de forma graciosa abençoa os seus servos, dizendo, ó, o Senhor, além de existir, de ser o nosso Deus, de ser Deus dessas terras até aqui, o Senhor seja convosco, ou seja, eu abençoo vocês com a presença do Senhor. Ele está falando aqui de Emanuel, Deus conosco é Emanuel, sem saber que Emanuel já era e poderia ser o Senhor que está com eles, mas ele tinha certeza que o Senhor estava com os seus empregados. E os empregados olham para ele num carinho e dizem, ó, o Senhor te abençoe. Por quê? Porque parecia ser um patrão bom, amoroso. É mais ou menos assim, é aquele indivíduo que trabalha para o outro e diz, poxa, Senhor, abençoa meu patrão. Por quê? Porque abençoando meu patrão, ele vai me abençoar. Aqui está a maior prova de que Boaz, além de poderoso e além de valente, Boaz era um maravilhoso patrão. Ele era um homem que abençoava os seus queridos empregados. Mas o versículo 5 mostra que Boaz é alguém que conhecia sua lavoura, conhecia seu povo e conhecia inclusive aqueles que normalmente vinham depois dos seus segadores e trabalhadores, vinham, obviamente, viúvas, obviamente vinham, você tem que ter ideia também, os órfãos, colher das espigas, que era direito deles, e Boaz conhecia um a um. Tanto é que ele vê uma figura diferente na terra dele. Olha que interessante. Boaz não deixava passar nada despercebido. Ele é alguém que vê tudo e acompanha tudo. E aí, olha que interessante, versículo 5 diz, do capítulo 2, que Boaz pergunta para o moço, quem é esta moça no meio dos segadores? Quem é essa moça? Tudo bem, Ruth devia ser uma menina nova e bonita, mas ela tinha tido um relacionamento anterior e ela agora estava disponível para novos relacionamentos. Quando ela vai para a terra de Boaz, ela não vai para encontrar marido, ela vai para encontrar comida, tadinha. E não é que Boaz aqui já estivesse interessado em Ruth, não. Boaz aqui olha e verifica que tem alguém diferente na terra dele. Tem alguém diferente na terra dele. Ele era alguém que conhecia os seus bens, a sua terra, inclusive o povo que vinha depois para colher o que tinha caído das espigas. E o que é interessante é que ele reconhece alguém diferente no meio do povo dele. E ele pergunta, vem cá, quem é aquela moça que ali está? E aí, segundo o versículo 6, o capataz dele, né, chamam a versão que eu estou usando, é a Ara, né? Não, é a Almeida corrigida, perdão. E aqui o meu versículo 6 diz assim, e respondeu um moço que estava posto sobre os segadores, né?
Então, você pode ver que a palavra moço significa também não só rapaz, mas significa alguém de uma certa idade que não é idoso e que tem uma certa reverência. Então, quando você olha Boaz perguntando de quem é esta moça, ele está falando, quem é esta mulher que eu nunca vi aqui? E fala com respeito, porque Boaz é um homem de Deus. Pela descrição acima, você vê que é um homem de respeito e um homem de Deus. E aí, o administrador, poderíamos dizer assim, que a Bíblia diz, o moço que estava sobre os segadores, os trabalhadores de Boaz, disse, essa é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Gente, que fantástico. Quando ele disse, esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe, ele está dizendo, olha patrão, essa é aquela moabita que todo mundo está falando dela, que voltou com Noemi lá dos campos de Moabe. Então, a história de Noemi já era conhecida. A história de Noemi já tinha sido divulgada. O que ela fez deixando sua casa e aceitando a Jeová e acompanhando sua nora foi algo assim tão inesperado numa civilização tão corrompida e baixa que a história dela já tinha se divulgado. Então, Boaz que olha e pergunta quem é aquela moça, que a gente sabe que a expressão moça aqui significa aquela mulher que ali está, que é diferente, que eu nunca vi. Quando os segadores dizem, essa é a moabita, essa é aquela de quem todo mundo já está falando, essa é a nora de Noemi, que voltou de Moabe. Imediatamente, o aspecto do sangue clama no coração desse homem. Alguns dizem que quando o nosso querido Boaz vê Noemi, ele se apaixona. Pessoalmente, eu creio que, assim, sim, Noemi era uma mulher bonita, poderia ter feito o coração de Boaz bater um pouco mais. Mas o que chama a atenção é quando esse moço diz, essa daí é a moabita que está cuidando de Noemi. E ele, Boaz, sabia que Noemi era sua parente. E aí, por uma questão de humanidade, assim eu creio, por uma questão de olhar e pensar, poxa, foi um parente meu que tinha muito e que saiu e que foi para longe e que simplesmente voltou sem nada e Deus ainda teve misericórdia, ele olha para aquele que o atendia, pede para que literalmente haja uma providência especial para com Ruth, e eu creio que num primeiro momento, não interessado nela, mas por uma questão de parentesco, de quem vê um parente numa posição inferior, numa posição fragilizada, e que de alguma forma quer abençoar, né? E aí, olha que interessante, o moço continua falando dela e contando a história no versículo 7. Aí o moço fala para Boaz, ela me disse o seguinte, ela chegou aqui e ela me disse, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores, e ela me pediu um direito dela, né, patrão? E aí ela veio e desde de manhã ela está aqui até agora. E é trabalhadora, viu, patrão? Porque ela parou só um pouquinho e está colhendo
tudo que pode, tudo que pode. Então o menino ainda deu literalmente uma boa impressão. Se Boaz já tinha uma boa impressão, por causa de tudo que já se falava. Sim, Ruth estava na boca do povo, mas no sentido positivo, não negativo, em razão de tudo que tinha feito com Noemi. E aí o que acontece? Depois que o menino ainda fala dela e dá boas qualidades dela, dizendo, ela veio aqui, ela pediu para colher espigas e eu permiti. E olha, patrão, é o que está dizendo o versículo 7, patrão, desde de manhã ela está trabalhando e é trabalhadora, porque sentou só um pouquinho em casa e depois já se levantou e já foi pegar mais espigas. A menina é de primeira e trabalhadora. Então, assim, um misto de alegria, porque um parente tinha voltado e Boaz não sabia, juntamente com um misto de compaixão, de aquele olhar amoroso para um parente seu que está numa posição muito inferior. E vamos ser francos, Boaz era alguém que, pela descrição do capítulo 2, era um homem de Deus. Ele tinha extrema misericórdia não só com os seus, mas também com os outros. Aí Boaz olha para essa menina e, com todo o respeito, aqui ele não está pensando em esposa, ele não está pensando em sexo, ele não está olhando para Ruth como aquele pedaço de carne que ele poderia ter na mão para se deliciar sexualmente. Não. No versículo 8, ele, com todo o respeito, ele olha para ela e diz exatamente o seguinte: ouve, filha minha. Ouve, filha minha. Ou seja, ele olha para ela com carinho de alguém que está como um parente a proteger, um parente mesmo que distante, mas que necessita. Ouve, filha minha, não vá colher em outro campo, tá? Ou seja, ele está dizendo, volta todo dia aqui. Aqui vai ter pão para você, tá? E não pense que em outro campo vai ser melhor. Nem passes daqui. Fica aqui e você vai ficar com as minhas moças, tá? E aqui, por gentileza, você não saia. Por quê? Porque em outro campo você é nova e, infelizmente, em outro campo podem te molestar, ou seja, podem abusar sexualmente de você. Isso que está no versículo 9. E você colhe junto com as mulheres. Você vai colher não o restolho do restolho daquelas viúvas e dos pobres no final. Você vai colher junto com as minhas moças. Então, colhe junto com elas e já dei ordem aos meus moços para não te molestar, para que ninguém te faça mal. E outra coisa, se tiver sede, olha que versículo 9 fantástico, né? Vai aos vasos aqui da minha casa e bebe do que os moços tirarem. Então quer dizer, eu vou te tratar como eu trato beneficamente um trabalhador meu. E fique tranquila, você aqui terá proteção. Gente, olha o que é a providência de Deus. A menina sai para colher alguma coisa para que nem ela e nem sua sogra morram. E aí ela cai nas graças dos olhos do dono da propriedade. Do dono da propriedade. E o dono disse, olha, não tem vida fácil para você aqui não. Não vem pensar que aqui come quem não trabalha. Não, aqui todo mundo trabalha. Agora, venha todo dia, colha todo dia, porque não vai te faltar pão aqui. E fica tranquilo.
Gente, que na verdade ele está falando aqui para Ruth? Ele está dizendo, olha, estou te dando um emprego fixo. Estou te dando um emprego fixo. De fome tu não morre, menina. De sede tu não morre. E olha, ainda estou te dando a dica. Não vá para outros campos, porque podem te molestar por lá. E aqui eu já dei ordem que ninguém te moleste. Que ninguém te moleste. Gente, que Deus é esse, né? Que Deus maravilhoso é esse. É uma menina que não tem mais nada a não ser suas virtudes e vontade de vencer. E Deus olha, sim, para o coração. E ela sai para vencer. E ela volta muito mais do que com espigas para casa. Ela volta com trabalho certo e carteira assinada. Poderíamos dizer assim. Porque se Boaz diz a ela, ó, volta todo dia que tem pão aqui, Boaz assinou a carteira de trabalho dela, por assim dizer. Calma, que na época não tem carteira de trabalho. Você está me entendendo o que eu estou falando? Isso é Deus de providência, não é? Isso é Deus de misericórdia, isso é Deus de graça, isso é Deus de bênção. Não é à toa que no versículo 10 ela cai, ela se inclina e ela agradece a ele de todo o coração, porque era a forma como agradecer a um grande homem, era se ajoelhar diante dele e agradecer pelo que ele fez. E Deus é melhor do que a gente pensa, né? Preste atenção, deixa eu falar com você algo fantástico. É lógico que o coração de Boaz, com o passar do tempo, vai se apaixonando por ela. E eu creio assim. Alguns autores dizem que não, já foi paixão à primeira vista. Mas eu não vejo isso, eu vejo as transições do texto muito claras. Até aqui, ele olha para ela como alguém que ele tem que abençoar por ser da família dela. E que ele tem que abençoar pelo fato de ela ser uma bênção na vida dos outros. Depois nós vamos ver como é que o coração dele vai se encantando por ela, até que a sogra verifica tudo o que está acontecendo, né? E dá dicas para ela como conquistar o rapaz de uma vez por todas, sem parecer assim fácil e vulgar. Você vai ver que legal. O capítulo 3 é fantástico, mas ainda estamos no 2. E aqui eu quero te dizer algo que é maravilhoso. Não há ninguém que plante e não colha. Ruth plantou fidelidade, amor, carinho, respeito e misericórdia pela sua sogra, que não ia ter onde cair e que estava velha e que ia talvez morrer de fome ao voltar para a casa do pão. Ruth alcançou o quê? Exatamente o que plantou. Carinho, amor, misericórdia. Vamos lá. O que é que eu e você estamos plantando? O que a gente está fazendo da vida da gente? O que a gente está fazendo dos momentos mais difíceis da vida da gente? Gente, é nos momentos mais difíceis, mais terríveis, mais delicados que a gente tem que plantar, e plantar muito, e muita semente de amor, de graça, de misericórdia. Gente, a gente tem que estender as mãos, é no momento mais difícil, não é reter as mãos. Ruth está agora recebendo exatamente o que ela plantou. Quando Boaz ouve, olha, essa daí é a moça moabita que votou com Noemi dos Campos.
quando ele ouve isso e cai na cabeça dele tudo que ele já tinha ouvido falar sobre Ruth, e quando o trabalhador dele, no versículo 7 diz, ela chegou aqui quietinha, pediu para colher espigas, e a menina é trabalhadora, descansou só um pouquinho, está trabalhando. É lógico que o Espírito de Deus toca no coração de Boaz. E Boaz é tomado de uma misericórdia muito grande, extremamente grande. E Ruth colhe o que planta. Ruth colhe o que planta. E no momento mais difícil da vida dela, ela planta compromisso, amor, misericórdia por sua sogra. Ela agora colhe exatamente compromisso, amor, misericórdia de um dos homens mais poderosos e valentes, um grande homem chamado Boaz. É linda essa história, né? É maravilhosa e verdadeira, absolutamente verdadeira, e escrita num tempo em que os homens não queriam servir a Deus. Mas que coisa linda o livro de Ruth. Como ele mostra que no meio da época histórica dos juízes havia gente que também servia a Deus. Então você tem um Boaz, um homem de Deus, a quem o Senhor agora leva Ruth, e ele carinhosamente faz Ruth colher o que plantou com a sogra. Que coisa linda, né? Quero terminar perguntando para você, o que é que estamos plantando? Porque vamos colher exatamente o que plantamos. Muito bem, aqui Pastor Gedeon Júnior. Por incrível que pareça, já passou 26 minutos. A gente não vê o tempo passa, porque é uma história tão linda, né? Mas amanhã a gente continua. E vamos nos aprofundar nesse livro tão lindo. Agradeço a Deus por poder compartilhar com você a palavra dele. Agradeço a você a alegria da companhia. Está sendo bom para você? Para mim está sendo maravilhoso. Agradeço a nossa pastora presidente pela confiança em todo esse projeto e o ministério pelo apoio que nos dá. Então, um grande beijo. Até amanhã. E que fantástico. Realmente colhemos aquilo que plantamos. Um grande beijo. A paz do Senhor.